Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos lá a mais um conteúdo a fim de colocar esse canal aí para rodar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças que permitem a isenção do imposto de renda. Se é que vocês não sabem, a pessoa comedida de uma doença que para os olhos do leão é uma doença grave, ela pode requerer a isenção do imposto de renda. Como assim, doutora? Como é que eu faço isso? Bom, hoje todo esse procedimento é digital, tá? No portal do meu INSS. Então vamos lá. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre cada uma dessas enfermidades que permitem o benefício. A lei que regula a isenção do imposto de renda por doença está no artigo 6º, no inciso 14 da Lei 77.1388, tá? Que regula a isenção do imposto de renda por doença. Bom, uma das primeiras que a gente tem aqui é a AIDS, tá? Não temos o que falar em relação a essa grave doença que já assombrou o país. Hoje, graças a Deus, está mais erradicada. Ela é causada pelo vírus HIV, que ataca as células de defesa do sistema imunológico. Alienação mental. As decisões judiciais a caracterizam como estados de demência, paranoia e outros quadros clínicos avançados que interfiram na vida social e laboral do contribuinte, tá? A única forma de descobrir se o quadro clínico pode ou não ser enquadrado é por meio do diagnóstico de um psiquiatra. Cardiopatia grave é uma das categorias mais polêmicas, não só por englobar várias enfermidades, né? Mas diz relacionado às doenças do coração. Então, quem fez mamária, ponte de safena, tem aquela válvula, né, mitral, né, isso que chama de saúde, entende a minha filha e meu genro, né, e o doutor Henrique, o filho de um amigão, um cliente, amigo meu, cliente também. A cegueira, tá, é uma condição que não tem cura, então também é permitido. Uma doença de Parkinson, né? Essa todo mundo sabe, aqueles tremores involuntários. Espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que afeta as articulações dos ossos, dá uma impressão de fibromialgia, né? Nefropatia grave, hepatopatia grave, assim como a cardiopatia, a nefropatia grave e a hepatopatia grave também são polêmicas, pois precisam de fato serem severas para permitirem a isenção. Isso também sendo atestado por um médico. O câncer, seja lá onde for, a neoplasia maligna, engloba mais de 100 tipos de câncer. Em linhas gerais, estamos falando de crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Segundo o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, mesmo curado, o paciente de câncer tem direito à isenção do imposto de renda. Por quê? Porque ele toda vez tem que ir lá fazer manutenção, olhar como é que tá, como é que não tá. Isso porque a finalidade precípua do benefício é diminuir ou aliviar os encargos financeiros dos aposentados, reformados ou pensionistas, relativos ao acompanhamento médico periódico diferenciado. Então, o que vai acontecer? No mês a mês, você não vai ser descontado do imposto de renda. E esse valor, ele entra tudo isento nos rendimentos não tributáveis na declaração como moléstia grave. Enfim, paralisia irreversível e incapacitante. É uma doença com termos amplos. Pode englobar diversas situações que permitem a isenção.
tá? Contaminação por radiação, isso é uma coisa mais específica, né? De algum determinado lugar, efeito tal, como foi o caso da Rod aqui em Cubatão há 300 anos atrás. Doença de Paget, estado avançado, é uma doença de óssea crônica, de causa desconhecida, caracterizada por deformações nos ossos de evolução lenta e progressiva. Esclerose múltipla, é uma doença crônica e autoimune, na qual as células de defesa atacam o próprio sistema nervoso central do portador de doença, provocando lesões. Mucoviscidose é uma fibrose cística, também conhecida como esse nome, mucoviscidose, ou doença do beijo salgado. É uma doença genética hereditária, ou seja, ela passa de mãe para filhos. Ela tem esse nome porque o gene defeituoso faz com que o corpo produza muco 30, 60 vezes mais espesso do que o normal. Hanseníase, conhecido como lepra, tuberculose, enfim, essas são algumas não, né? Elas têm um rol taxativo, tá? Como solicitar a isenção do imposto de renda? A isenção do imposto de renda para doenças graves, ela é solicitada, como eu já falei, no site do INSS, tudo digital, e precisa de um requerimento. Depois de preencher o seu dado, você vai agendar uma perícia numa agência, do INSS. Aliás, mesmo você não precise realizar a perícia, o sistema solicitará a indicação de uma agência, tá? Então tá aí umas dicas, né? Aproveitar para tirar essa bocanhada do leão, porque remédio não é fácil. Médico, plano de saúde, enfim, isso o governo, infelizmente, ele tem uns déficits, né, na área de saúde, tá bom? E eu sou a doutora Cris Reis, advogada, contadora dessa empresa maravilhosa que é a Astro Contabilidade, né, há mais de 50 anos aqui no mercado. Bora lá curtir meu canal, dá um sininho, me acompanha, eu tô gerando conteúdo, gente. É difícil, viu, gerar conteúdo. Eu conto com vocês, me ajuda lá, eu acho que eu mereço. Tô igual a Xuxa, ó, 6.0, mais de 45 anos na lida, tá bom? Me dá essa força lá, dá o joinha lá no meu canal, Astro Contabilidade. Beijo pra vocês, até mais.